Irmãos, a melhor descrição da situação do diabo, eu creio que está no livro de Peregrino. No livro de Peregrino, John Bunyan, ele escreveu, ele mostra o cristão viajando até o céu. Ele vai usando ilustrações. Ele chega num lugar, ele tem que entrar lá no reino de Deus, sabe? Precisa passar. Mas tem 2 leões, assustando o cristão. Então, vários tentam passar, desistem. Eu não vou conseguir passar, desistem. Mas Jesus chega nele. Ei, amigo, perceba que leão assusta aqui. Mas o que aconteceu com o leão? Está preso. Ele não consegue te alcançar. Ele só te assusta. E outro, ele chegou bem pertinho do leão, percebeu que o leão está velho, está preso. Não tem garra, não tem nada, não tem dente. Só assusta. Então o cristão, ele passa ali na boa, sabe? Mas muitos desistiram, porque levaram um susto. Dean Sherman, ele falou assim, na batalha espiritual, 3 R's são imprescindíveis. Reconhecer, recusar e resistir. Primeiro ponto é reconhecer a estratégia do diabo. Como é que ele ataca? Esses dias eu estava ouvindo sobre cura interior, um pastor aí, americano, ele estava falando, a isca que o diabo mais usa para derrubar você é suas feridas. São suas feridas. Tem suas feridas lá dentro que o diabo vai atacar bem ali. Para mim sempre aparece, você não vai conseguir, você vai fracassar. Meu pai sempre falava para mim, ele preocupado. Eu sei que ele queria me apoiar, torcer, mas ele nunca falou coisa positiva. Sempre falava, você não vai conseguir. É minha ferida. Então o que a gente tem que fazer é reconhecer qual é o meu lado que o diabo está atacando. Então é reconhecer, recusar, rejeitar pensamento que o inimigo nos sugere. A primeira viagem de Paulo está registrado no capítulo 13 e 14 de Atos. Hoje a gente vai ver aqui o que aconteceu. Isso daqui, mapa. Eles saem de igreja de Antioquia, vão para Chipre, eles fazem essa trajetória e voltam. Então, a igreja de Antioquia é a igreja missionária, primeira igreja que enviou missionário. Irmãos, orem, viu? Orem para que nossa igreja seja uma igreja missionária. Igreja que... Olha essa planta legal. Irmãos, essa igreja, 6 meses atrás, não tinha tudo isso. Tinha um pouquinho aqui, e começa a morrer aqui em cima. E olha que coisa maravilhosa aqui. Eu até aqui. Está surgindo. Porque a gente deu a água. Porque a gente cuidou. É essa igreja que a gente quer ser. Semear, dar água, cuidar e ter outros discípulos de Jesus Cristo. Amém? Amém. Então, a primeira parada que eles foram para a cidade de Chipre. Chipre é onde Barnabé nasceu. Barnabé, grande homem de Deus. Então, foi Paulo, Barnabé, João Marcos. Esse Marcos é o cara que escreveu o livro de Marcos. Semana que vem eu quero falar sobre ele. É filho de uma mãe, muito rico, e desistiu na primeira viagem missionária. Então, mais ou menos 144 quilômetros aqui, irmão. Parece tudo perto. Imagina 144 caminhando. Então, Paulo fala lá na 1 Coríntios que eu fui assaltado, roubado, apedrejado. Aconteceu com Paulo aqui, nessa viagem missionária. Então, chegando em Pafos, essa cidade aqui, Pafos, ele encontra com um governador chamado Sérgio Paulo.
Sérgio Paulo o governador queria convidar o Paulo. Ei, queria ouvir você e tal, mas tinha um mágico chamado Bar Jesus que começou a atrapalhar. Não, para que vai ouvir um cara desse? Não precisa. Ele começou a distorcer, não deixar ouvir. E com isso, hoje eu quero compartilhar com vocês sobre estratégia do diabo, né? Identidade do diabo. Viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Então chegou nessa cidade de Pafos e governador, esse cara queria ouvir Paulo, mas Bar Jesus começou a atrapalhar, né? Atrapalhar. Com isso a gente vê identidade do diabo, enganar e impedir que a pessoa ouça a palavra de Deus. É isso que Bar Jesus está fazendo. Irmão, esse nome é tão interessante. Bar Jesus. Quando aparecer no grego, Bar significa filho. Então, por exemplo, discípulo de Jesus, Bartolomeu, significa o quê? Filho de Ptolomeu. Está entendendo? Bartolomeu. Agora, o nome dele é o quê? Bar Jesus. Ele está dizendo, eu sou filho da salvação, Jesus. A característica desse cara, enganar, não deixar a pessoa ouvir a palavra de Deus, cortar, toda hora, impedir. 2 Coríntios 11, 14, Paulo fala que Satanás também se disfarça de anjo de luz. Olha o que o diabo faz. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem. Então vem o diabo e tira a palavra dos seus corações, para que não creiam e não sejam salvos. Embaixo também, o diabo já havia posto na cabeça de Judas a ideia. Então o diabo põe pensamentos sutilmente. O diabo tira a verdade de Deus, palavra de Deus. Isso acontece com a gente. Dean Sherman, ele falou, onde está acontecendo a maior batalha espiritual, não é na Cracolândia, não é. É aqui, na sua mente. Aqui na sua cabeça, você tem uma caixinha da verdade, que você acredita que é verdade, que o diabo colocou ali. Como uma fortaleza, 1 Coríntios ele fala, como uma fortaleza, tem uma verdade que você acredita, mas não é verdade. Agora, 2 semanas atrás, uma pessoa veio pedir aconselhamento. Pastor, estou querendo comprar um apartamento lá no bairro da Aclimação. Tem um apartamento lá, só que aquele apartamento foi construído em cima do hospício. Por isso que todos que moram lá não dão certo, fracassam. É verdade ou não é? Eu falei para ele, para quem não é crente, pode até funcionar. Mas essa é mentira do diabo, você pode comprar. Então você precisa analisar bem as verdades que você abraçou ali. Tem uma fortaleza dentro da sua cabeça, que Paulo fala, é tão difícil de tirar. Está entendendo? Em nome de Jesus, que você possa eliminar, em nome de Jesus. Um livro chamado Carta de um Diabo a Seu Aprendiz, C.S. Lewis. Recomendo esse livro, viu? Todo mundo. Tem, acho que tem embaixo, inclusive. C.S. Lewis, Carta de um Diabo a Seu Aprendiz. Então, é meio que C.S. Lewis, ele mostra a estratégia do diabo. Um diabo experiente ensinando um aprendiz. Uma vez, um cara foi na biblioteca, ele começou a ler testemunho sobre Deus, e o cara ficou interessado. Será que Deus existe? Aí eu coloquei no pensamento dele, sabe o quê? Ei, cara, é hora de almoçar. Fica pensando coisa besta. Vai almoçar, é hora de almoçar. E o cara, quando ele vai lá almoçar, vai começar. Mas aquele livro falava sobre Deus. Será que Deus existe de verdade? Alguém deve ter criado tudo isso. Pensa muito. O diabo colocou no pensamento. Pensa muito na hora de comer faz mal.
é verdade. Deixa para depois. E quando ele está voltando de ônibus para casa, mais uma vez, puxa, será que há um Criador nesse mundo? Ei, planeja para o dia de amanhã, você tem muita coisa para resolver. É verdade, amanhã eu tenho que fazer. Já aconteceu com você? Já aconteceu com muita gente aqui. Essa semana eu vou começar a orar. Começar o dia com oração. Difícil. Pega essa porcaria primeiro. Começa o dia com o celular. E quando você começa a orar e... calma aí, eu esqueci de fazer. Tem que lavar a louça. Tem que rodar a máquina. Já aconteceu com você? Hoje aqui está acontecendo muito. Há tempo para orar? Não tenho tempo para orar. Tem que trabalhar, ganhar muito dinheiro. Ocupado. Olha o que Paulo fez, irmãos. Olha só. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para mim. Isso que a gente tem que fazer. Paulo o quê? Cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o diabo e disse a palavra de Deus. Olha que interessante. Pai Jesus, eu sou filho de Jesus. E Paulo começa a falar, filho do diabo, você é filho do diabo. Está distorcendo, enganando as pessoas. Esse cara que era bambambam, né, fazia milagres, ficou cego. Eu preciso de gente para andar, sair fora ali. E procônsul e as pessoas ao redor aceitaram o evangelho. Seu primeiro acontecimento na primeira viagem missionária de Paulo, primeira viagem missionária da história do cristianismo. Olha que interessante. Então, irmãos, quando você quer levar evangelho para as pessoas, o diabo que vai querer atrapalhar. A gente viu isso. Irmãos, inferno é fato, existe. Diabo também é fato. C.S. Lewis, ele fala assim, duas ideias perigosas. Achar que diabo não existe. Outra ideia perigosa, tudo é do diabo. Então, Paulo, cheio do Espírito Santo, encarou e falou, proferiu a palavra de Deus. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede de graças humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproxime-se de Deus, ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem. Sabe por que a gente não consegue ouvir a voz de Deus? Porque você está cheio de si, cheio da sua vontade. Tem que ser assim, Deus. Tem que ser assim, Deus. Tem que ser assim. Mas não tem como Deus falar com você. Renunciar, irmão, renunciar. Renunciar, larga isso aí. E fala, Deus, fala comigo. Qual é a tua direção? Aproxime-se de Deus, Ele se aproximará de vocês. Então, na batalha espiritual, é muito importante você ler, meditar, memorizar, proferir a palavra de Deus. Estou fazendo discipulado com vários irmãos e muitas vezes a pessoa vem desesperado. Pastor, eu estou com esse problema, eu estou com esse problema. E eu fico ouvindo. E algumas vezes a pessoa volta frustrada. Mas sabe a dica que Deus me deu? Para, entendi sua situação. Vamos ler a palavra de Deus. Vamos memorizar. A gente começa a ler o texto e a coisa começa a mudar. Sabe? Quantas vezes a gente saiu chorando ali, porque Deus falou através da palavra de Deus. Jesus me protege e o maligno. Amém? Segundo versículo, vamos ler junto. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Sua identidade. Quem eu sou? Eu sou filho de Deus. Isso é poderoso, isso é tremendo.
Ou seja, sendo filho de Deus, eu posso orar, posso ir para a presença de Deus, posso pedir o que quiser. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do texto. Resumiu tudo o que a gente estou querendo trazer aqui. Eles, quem é esse O? Você pode ler, é o nosso acusador. O diabo é nosso acusador. Fica acusando toda hora. Você pecou isso, você fez isso, você não fez isso, você. E você tem que falar, sabe o quê? Jesus, sangue de Jesus purificou todo o meu pecado. Ponto final. Amém, irmãos?